E caros irmãos, chegamos então à nossa 8ª reflexão, que tem como tema Profeta da Esperança, formado no coração do mistério. Eu agradeço muito esta oportunidade de preparar estes exercícios espirituais. É sempre um momento de autoavaliação para todos nós. E vamos nos colocar assim, eu e cada um de vocês, na presença de Deus, na presença do seu mistério, invocando com um refrão bastante conhecido as luzes do Divino Espírito Santo. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai luminoso raio, luminoso raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. E com esta reflexão, nós concluímos o 3º núcleo, profeta salesiano, profeta da esperança, no tema geral que nós escolhemos para estes exercícios espirituais. É o itinerário que nós percorremos até o presente momento, primeiro refletindo sobre o salesiano como homem da gratidão e depois como consagrado apaixonado, tinha como objetivo ajudar-nos a compreender o horizonte e o perfil do salesiano, impregnado de esperança para si e para os outros. E aqui gostaria de citar novamente o cardeal português João Tolentino Mendonça, no seu livro A Mística do Instante. Pois, como afirma o nosso autor, é a esperança que entreabre, que faz ver para além das duras condições a riqueza das possibilidades ainda escondidas. A esperança é capaz de dialogar com o futuro e aproximá-lo. A nossa existência, do princípio ao fim, é uma profissão de fé na esperança. A profecia da esperança, como todas as realidades da nossa vida, pede uma formação que faça mergulhar o nosso coração, o mais profundo do nosso ser, no mistério, uma autêntica formação mistagógica. E aqui nos referimos ao religioso salesiano em contínuo processo de formação permanente. Formar para e no mistério é também cultivar os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. A formação deve ser um processo que nós conhecemos muito bem, um processo que não seja um verniz, mas que possa incidir profundamente no sujeito, que não tema em conduzi-lo a descobrir as suas inconsistências e as suas enigmaticidades. Somos um enigma. Aquilo que nos torna medíocres e contraditórios, às vezes medrosos, de se revestir com os sentimentos de Jesus,
temerosos em ir ao encontro da sua Páscoa de morte e ressurreição, assim como ao encontro dos outros, com a sensibilidade do Pai revelada no Filho. É nesta experiência de formação do coração que somos chamados a reconhecer a nossa fraqueza. Lembremos-nos o versículo 9 do capítulo 12 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Meus irmãos, a graça ela está nas periferias da vida de cada um de nós. Não que a graça seja algo periférico, mas para dizer que ela abraça todo o nosso ser, onde o homem experimenta e sofre a própria fraqueza e, portanto, onde nós nunca iríamos buscá-la. A força se manifesta plenamente na fraqueza. Gloriar-me-ei das minhas fraquezas. Palavras de São Paulo. Aquela zona da nossa existência, da nossa pessoa, ainda a evangelizar. Aquela área do nosso coração, ainda por ser iluminada pelo Evangelho. Talvez seja exatamente por isso que o Papa Francisco nos solicita a ir para as periferias. Eu creio que o Papa nos convida a ir às periferias, não só as periferias geográficas, mas nós lembramos muito bem as periferias existenciais, mas também as periferias do nosso coração. Será que nós não nos esquecemos daquela terra que está dentro de nós mesmos e que ainda está por ser evangelizada? Este é o processo contínuo de formação. Quais são as minhas periferias existenciais? Quais são os meus e nossos medos antigos? Nossas recordações amargas? Nossas feridas ainda abertas? Instintos que parecem selvagens e que ainda estão por ser domesticados? Sensações e emoções nunca educadas? É hora, e sempre é hora, e a hora é agora, de buscar a verdade que liberta. Por isso, é preciso fazer escolhas estratégicas para construir o futuro, seja da vida religiosa e particularmente de cada religioso, e especificamente de cada um de nós salesianos, que preparem no tempo pessoas sólidas e consistentes, que aprenderam a captar o mistério, dentro e fora de si, na força e na fraqueza. Por isso, o autor nos diz mergulhar no mistério, livres para escolher o caminho do coração, para comunicar-se com o homem e a mulher de hoje. E aí ele nos indica, assim, algumas escolhas para o futuro. Irei pincelar algumas coisas assim rapidamente e depois deixarei isso para a sua leitura e meditação pessoal, também para as suas considerações, porque certamente você irá enriquecer muito mais esta reflexão. Primeiro ele diz, concentrar o caminho de crescimento na formação da sensibilidade, do mundo interior da pessoa, da formação que parte dos sentidos. É preciso evangelizar não só o comportamento, mas as nossas sensações e emoções, nossos gostos e os desejos, os sentimentos e os pensamentos, os afetos, as paixões, os critérios eletivos e morais, consciente e inconscientemente. Segundo, diz ele que torna-se cada vez mais urgente preparar formadores para ser peritos neste processo educativo formativo. Terceiro, fazer bem os discernimentos vocacionais. E aqui eu gostaria de ler para todos. Com coragem e sem medo da nossa extinção, especialmente à luz da qualidade fundamental que todo consagrado deve possuir, ou seja, a capacidade relacional iluminada pela alegria do Evangelho. Cuidado, atenção, sinal amarelo, com a seleção adversa,
que é caracterizada pela mediocridade do testemunho e a ambiguidade do anunciador, que atrai as pessoas menos aptas a viver a consagração. Tipos vocacionais ambíguos, autossuficientes, associais, sem autonomia, os narcisistas. Aqui uma luz amarela para a nossa reflexão com relação aos discernimentos vocacionais. Quarto, propor caminhos pedagógicos que unam o caminho de busca pessoal da própria verdade com estar diante do mistério de Deus. Este mistério de Deus que ilumina toda a nossa vida, toda a nossa existência. E como quinto aspecto, assim como refletimos anteriormente, ele nos diz que é preciso criar projetos de verdadeira formação permanentes para a relação. Imagina se nós não formamos, ou se nós não nos formamos para a relação entre nós em comunidade. É um verdadeiro fracasso, é um verdadeiro, vou usar uma palavra bem forte, é um verdadeiro inferno, não é? Muitas vezes a missão não caminha, por quê? Porque nós, salesianos, devemos bater no peito, e isso aqui não tem um tom acusatório para ninguém, não é? Porque todos nós damos e recebemos na vivência e na convivência comunitária e fraterna, porque muitas vezes nós atrapalhamos a missão porque não nos relacionamos bem, não nos amamos como deveríamos amar, não é? E isso é um convite para que nós possamos buscar cada vez mais o sentido da nossa vida fraterna. Já é difícil ter vida comum, não é? Garantir aqueles momentos comunitários. Imagina ainda a dificuldade de criarmos aquela fraternidade que deve nos caracterizar. Num dos trechos da sua carta, o Papa Francisco afirma, e já li esse trecho para vocês e cito-o novamente: não cedais à tentação dos números e da eficiência, e menos ainda à tentação de confiar nas próprias forças. Estamos, portanto, diante de uma decisão, né? Queremos ser missionários ou demissionários? Isso com relação ao futuro de esperança que nós temos diante de nós, com relação ao futuro. Somos missionários ou demissionários? Vamos pedir a conta ou vamos apostar, né? Sabemos em quem nós confiamos. Somos discípulos, aliás, queremos ser discípulos ou queremos ser autorreferentes? Chorar a autorreferencialidade ou enfrentar todo tipo de silêncio, de indiferença e de pouca paixão diante das lágrimas de tantas pessoas? O futuro já é agora. Portanto, deixo para vocês algumas indicações pedagógicas para nos dispormos ao futuro, de modo inteligente e crente, rico não só de esperança, mas também de criatividade, com espírito de empreendimento e responsabilidade. Primeiro, somos educadores e compreendemos muito bem esta exigência. Primeiro aspecto: homens livres e felizes. A vida consagrada pode esperar ter futuro apenas se demonstrar ser um caminho de liberdade, diante de um testemunho de uma fraternidade feliz, composta de indivíduos felizes, que compartilham a sua felicidade. Não há secularismo que resista. Meus irmãos, eu não sou ingênuo, não sou ingênuo. Talvez seja ainda um pouco inexperiente, mas digo para vocês, é possível vivermos a liberdade e a fraternidade, naquele dinamismo sempre de viver as dificuldades e as conquistas, mas é possível. Homens felizes e livres, jovens e idosos numa comunidade verdadeira, com os jovens nem mimá-los, nem asfixiá-los, ou seja, obrigando-os a viver no nosso ritmo.
dar espaço a uma diversidade inteligente, marcado pelo encontro, pelo respeito, e centrar no que é essencial, na qualidade das relações e da partilha, onde cada um é responsável pelo outro. É muito bonito quando numa comunidade os idosos se sentem responsáveis pelos mais jovens e vice-versa, né? Daí nasce uma experiência muito bonita, né? E depois, com o passar do tempo, sobretudo os mais jovens, eles fazem memória destas experiências significativas. Outro aspecto, profecia e novidade de vida. Como já mencionei, citando o nosso autor, Padre Amedeo Cintini, que faz essas reflexões no seu livro Abraçar o Futuro com Esperança, o Amanhã da Vida Consagrada. É um título publicado pelas Paulinas no ano passado. Precisamos de homens com sentido vigilante, que ajudem a reconhecer os sinais de algo original e autêntico que está nascendo com relação ao carisma, com o modo de vivê-lo hoje. Educar para os sentimentos de Cristo, já falamos bastante a respeito disso. Fora de todo sonho de grandeza, fruto dos tempos que estamos vivendo, é a perda de todo sonho de glória e de grandeza. Na medida que nós aceitarmos as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, sejam elas pessoais ou institucionais, nós estaremos dando visibilidade a um caminho novo de esperança. Um outro aspecto que nós não podemos deixar de lado é o risco a ser atentos com relação ao risco da clericalização e da paroquialização. Vivemos um problema de identidade. Há muitos salesianos que vivem como diocesanos. Há muitos salesianos e religiosos que estão impregnados de clericalismo, segundo o Papa Francisco, um verdadeiro câncer, que no tempo determinou verdadeiras crises de abandono da vocação consagrada, ou mais simplesmente e ambiguamente, uma leitura da sua vocação à luz quase exclusiva do ministério presbiteral para os religiosos padres, ou do serviço à paróquia para os irmãos consagrados. Precisamos compreender cada vez mais a nossa identidade religiosa, a nossa identidade carismática. Fidelidade criativa e não repetitiva. Hoje não basta mais ser perseverante, é preciso ser criativo. Quem é fiel ao seu carisma, porém, vive cada dia uma chamada sempre nova, por parte daquele que eternamente chama, o qual obviamente não se repete. Dá e pede sempre algo novo, a quem devemos dar uma resposta igualmente nova. E por fim, buscar as velhas e novas periferias. A solicitação do Papa Francisco para ir para as periferias antigas e modernas é muito nítida e vigorosa. Periferia é tudo: pessoas e coisas, lugares e contextos. Tudo aquilo que fica às margens da vida e da atenção. Portanto, meus irmãos, aquilo que nós vislumbramos diante de nós é o apelo insistente para que nos deixemos envolver pela esperança que vem de Deus. Olhar para o amanhã com confiança, olhar para o amanhã na espera do Emanuel, na certeza de que Ele é o Deus conosco, e saber que o Senhor vem, saber que Ele está ao nosso lado. Somos chamados a ser verdadeiros guardiões, semeadores e profetas da esperança. A profecia da esperança nos enche de alegria e da certeza de que nós podemos olhar o futuro sem medo, sem a tentação de querer
a abandonar o barco. Espero que a reflexão destes 3 núcleos que nos acompanharam durante estes dias, o saber agradecer, o sentir-se verdadeiramente apaixonado, ligado afetivamente a Deus e aos irmãos, e a cultivar em nós a profecia da esperança, possa despertar algumas centelhas no nosso coração, possa fazer com que a chama cresça cada vez mais, e isso possa repercutir no nosso dia a dia, na vivência fraterna, nas nossas comunidades e na nossa missão com todas as pessoas. Um abraço para todos, rezemos uns pelos outros, meditemos a palavra e confiemos sempre no Deus, motivo e razão primeira da nossa esperança. Um forte abraço.